Oi, pessoal, vou apresentar para vocês o método comunicativo ou The Communicative Language Teaching, que também é conhecido por CLT, como a gente vai ver, né? CLT. É o método ainda hoje mais utilizado no ensino de línguas estrangeiras, né? E é um método bastante moderno, embora alguns aspectos dele, né, desde que ele foi criado, já tenham sido modificados ou superados, mas ainda é um método muito importante para o ensino de línguas estrangeiras. O método comunicativo, ele partiu, né, ele foi criado a partir de uma necessidade que vocês mesmos levantaram em sala de aula, né? Que é a seguinte: quando você está com um método direto ou com um método bem tradicionalzão, como, né, na fala, né, que é um método muito estrutural, né, como o audiolingual, a pergunta é: mas puxa, e a hora que eu sair da sala de aula, né? A hora que eu sair da sala de aula, eu vou conseguir me comunicar? Então, não, né? Muitas vezes não, e é isso que se percebeu, né? Quando a gente estuda muito a estrutura da língua, a gente percebe que não existe uma fluência na comunicação. Então, é, o ensino comunicativo de línguas, né, que é o nome traduzido literalmente, mas a gente chama aqui no Brasil muitas vezes de método comunicativo, ele é baseado nisso, né? É fazer com que você tenha situações mais reais possíveis dentro da sala de aula, situações autênticas, né? De modo que quando você saia da sala de aula, você consiga se comunicar nas diversas situações da vida num país em que se fala a língua estrangeira que você aprendeu em aula. É uma pena que a gente não conseguiu, né? Não deu tempo da gente fazer uma aula no método comunicativo, que em geral é uma aula bastante agradável, né? Muito embora seja uma aula que traga como dificuldade para o professor as diferenças entre os alunos, né? No método audiolingual, embora ele pense aí na divisão de conhecimentos da língua, né? Como os alunos conseguem se massificar mais ou menos ali, né? Mas no método comunicativo, embora se parta do princípio de que mesmo alunos com conhecimentos bem básicos da língua consigam se comunicar, isso é verdade, mas quando você tem uma sala heterogênea, né, uma turma heterogênea, é, essa, é, essas diferenças elas ficam bem mais evidentes, embora não fosse a ideia principal. A ideia é que todo mundo conseguisse se comunicar dentro do seu nível. Mas muitas vezes acaba acontecendo isso por uma questão mais pessoal do que do método em si. É porque as pessoas que têm um conhecimento menor da língua, elas psicologicamente se sentem mais é, 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 com dificuldade de se expressar diante das pessoas que tenham mais desenvoltura, mais fluência. É, então vamos falar dos princípios, né? Qual que o objetivo do professor? Né? Fazer os alunos serem comunicativos na língua-alvo, ou seja, fazer os alunos se comunicarem na língua-alvo. Como que vai fazer isso no método comunicativo? Né, é fazer aprender formas, significados e funções, mais do que estrutura. Então a estrutura não importa nada? Importa também, mas ela está num plano de fundo. Né? O mais importante, a palavra-chave para o método comunicativo é a função. Né? Então, cada lição do método comunicativo é pensado em uma função. Então, como você vai fazer um pedido? Né? Como que você vai, por exemplo, fazer um pedido numa lanchonete? Como que você vai jogar papo fora numa festa, né? Então, como que você vai fazer
a sua matrícula em um curso de línguas. Então, essas são as várias funções, né? E aí as formas vão ser atreladas a essas funções. Então, a ideia é fazer os estudantes aprenderem várias formas de comunicação e negociação de sentidos, né? Então, você pode fazer um pedido de muitas maneiras. Então, prima também pela criatividade dos alunos, fazer eles se virarem para se comunicar. Então, o professor, em geral, traz uma situação, apresenta uma situação no método comunicativo e pede para que os alunos resolvam esse problema, né? Resolvam essa questão, né? Como que eles vão fazer para por exemplo, fazer um pedido ou fazer a sua matrícula num curso, né? É claro que o professor municia os alunos com vocabulário, com algumas estruturas básicas, né? Mas eles é que têm que achar as soluções. Então, a ideia aqui é que o professor seja um facilitador da comunicação em sala de aula. Ele propõe situações, ele propõe atividades, mas são os alunos que são os comunicadores, ou seja, que eles se engajam para se fazerem entender nas situações estabelecidas, né? Portanto, é um método menos centrado no professor e que faz os estudantes mais engajados, mais responsáveis no gerenciamento do seu aprendizado. Quais são as características do processo de ensino-aprendizagem? Tudo é feito, então é um método que vai ser mais centrado aí no estudante, né? Que ele é mais protagonista um pouco do que os anteriores. Quais são as características do processo de ensino-aprendizagem? Então, tudo é feito com propósitos comunicativos, né? Tudo tem que servir para alguma comunicação entre os alunos. As atividades, né, elas têm que ser realmente comunicativas, ou seja, fazer os alunos entregarem alguma coisa, né? Buscarem uma informação. Então tem a lacuna informacional, parte da sala sabe uma informação, a outra parte não, né? Vocês podem ver que é bastante lúdico também, né? Então você dá umas informações para uma parte da sala e outras informações para os outros. E aí eles têm que conversar para um saber a informação do outro, aí tem que pensar aí nas várias funções e situações de comunicação. Tem a escolha, né? Você quer isso ou você quer aquilo, né? E aí tem que escolher e em níveis mais avançados também justificar escolhas e tudo mais. E também feedback, né? Eu escolhi isso por quê? Como é que foi, né? A comunicação. Eu não entendi, pode repetir, né? Então, todas as atividades são baseadas, se não em todos esses modelinhos aqui, pelo menos em parte deles. Sempre tem um propósito na comunicação, né? Então, quando não tem um propósito já de discussão e tudo mais, algo que seja polêmico, por exemplo, são propostos jogos, né? Esses jogos podem ser role plays, então dramatizações, né? E tarefas de solução de problemas. Então, a gente vai ver um exemplo daqui a pouco, tá bom? Então, e também bastante uso de materiais autênticos, né? Então, seja de vídeos, áudios, materiais escritos, né? Muitas vezes tem como ponto de partida uma reportagem de jornal, algo que saiu na internet. Atualmente pode-se usar também até uma discussão na rede social, né? As interações são as seguintes, né? O professor ele é só um facilitador da comunicação. Ele vai propor as situações e as interações mais significativas vão se dar de aluno para aluno. Aqui, finalmente, tem algo que se preocupa, né, com os sentimentos dos alunos. Esse é um tipo de método em que os alunos podem expressar sua individualidade, porque a comunicação
ela deve ser preferencialmente, apesar de ter os roleplays, né? O roleplay pode ser feito com as suas informações reais, né? Então, os alunos, eles podem expressar suas opiniões, seus gostos, suas visões de mundo, né? Então, é até recomendável que eles tragam, né, a sua expressão individual para dentro da comunicação. Como que a linguagem e a cultura são consideradas, né? Então, a língua é feita para se comunicar, é isso, né? Então, a atenção vai estar nas formas, nos significados e funções, né? Mas, às vezes, algumas estruturas são importantes, principalmente quando elas trazem contextos socioculturais, né? Então, por exemplo, como fazer um pedido, né? Claro que isso pode ser feito de várias formas, mas é interessante, né, trazer para os alunos diferenças culturais. Por exemplo, um pedido feito com may I é diferente de um pedido feito com can I. Então, esse é um pouco mais formal, esse é mais informal, né? Então, esses aspectos também podem ser abordados, né? São estruturais, mas são também sociais. Então, a cultura é o estilo de vida cotidiano, né? Em geral, dos falantes da língua. E também, né, finalmente, é dada alguma ênfase em gestos e expressões faciais, porque fazem parte dessa comunicação, né? Que áreas são enfatizadas, né? Quais habilidades são enfatizadas as funções em vez das formas, né? Então, a comunicação em vez da estrutura. E as 4 habilidades são trabalhadas de maneira equilibrada desde o início, né? Então, todas as habilidades devem ser trabalhadas pelo professor. A língua materna não é proibida nesse método, ela pode ser usada em momentos pontuais, né, para uma instrução mais complexa, ou uma tradução rápida, quando o sinônimo na língua alvo é bem complicado, né, então o professor pode fazer uma tradução rápida. Porém, claro, a ênfase sempre deve ser na língua alvo, ela deve ser valorizada durante a aula. A avaliação, né, o professor, ao longo das aulas, o professor avalia a performance do estudante, enfatizando mais a fluência do que a precisão, né, então se a comunicação ocorreu em vez da precisão na pronúncia, por exemplo, né. E as avaliações formais podem passar pelas 4 habilidades, né, então se a gente for pensar lá no certificado de Cambridge, por exemplo, ele é pensado em um aprendizado que seja no método comunicativo, né? Então, funcionei com as 4 habilidades. E como é que são corrigidos, né? Como se lida com os erros, né? Os erros de precisão, por exemplo, um errinho de pronúncia, um errinho gramatical, ele pode ser tolerado nos exercícios de fluência, mas é claro que em algum momento tem que corrigir também, né? Em geral, toda a correção é feita com feedback adiado. O que significa isso? Após a atividade, né, o professor foi prestando atenção em como os alunos se falam, se comunicam ou escrevem e tal, e aí o professor dá um feedback individual ou para o grupo. E as técnicas, né? Quais são as técnicas utilizadas no método comunicativo? São técnicas bem legais que você pode usar em língua estrangeira e em língua materna também. Né, materiais autênticos, né, que são usados para, no caso de língua estrangeira, né, para evitar, né, ou tentar superar essa dificuldade de transferência entre o que é aprendido em aula e o mundo real. Só que, gente, isso não é assim, tá? Por mais que se usem materiais autênticos, mesmo assim, existe uma diferença entre o que a gente aprende numa situação de laboratório, que é a sala de aula, e a situação da vida real. Mas é claro que o método comunicativo, ele dá uma distância menor entre sala de aula e mundo real do que o método audiolingual, por exemplo. Scrambled sentences é quando o aluno recebe, os estudantes recebem um texto com palavras misturadas e eles precisam colocar em ordem. E isso trabalha a coesão, a coerência, a ordem das sentenças, né, a ordem das frases. Picture strip story é que os alunos recebem uma história em quadrinhos, sem palavras, e eles precisam contar o que está nessa história, né?
Isso é preferencialmente feito em grupos, né? Um recebe a historinha e fala. Pode também todo mundo receber a mesma historinha, escrever e depois contar para a gente ver as variações, né, da história, como cada um interpretou as figuras, né? Então, isso é um exemplo de atividade de solução de problemas, né? Mas pode ter outras, né? Joguinhos e tudo mais. O roleplay, que são as dramatizações, que são importantes para o método comunicativo, porque elas são uma oportunidade de praticar a língua, né? Em diversos contextos sociais. E aí é que a gente não pode fugir do laboratório, porque a gente não tem todos os contextos sociais autênticos, né? Então a gente de alguma maneira vai ter que dramatizar isso, né? Fazer de conta que está numa situação, por exemplo, de fazer a matrícula no curso, na situação de comprar uma passagem aérea, uma passagem de trem, por exemplo, entre outras. E é isso, gente. São poucas técnicas, mas são técnicas bem legais, né? E oportunamente aí a gente, né, no futuro comigo ou com outro professor, vocês vão poder ter uma aula aí utilizando o método comunicativo.